Chegamos à parábola do semeador, no capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos, que diz assim: E outra vez, Jesus começou a ensinar junto ao mar. E a ele ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou ele e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão permaneceu em terra junto ao mar. E lhes ensinava por parábolas muitas coisas. E lhes dizia em sua doutrina: Ouvi, eis que o seu semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a devoraram. E outra parte caiu sobre pedregais, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, que nasceu e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E então lhes disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando estava sozinho, os que estavam perto dele com os 12 perguntaram-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E lhes disse: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderão todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e estes são os que estão junto ao caminho, nos quais a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, nós temos o semeador, e do mesmo modo, estes, os que recebem a semente sobre pedregais, são os que ouviram a palavra e logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E estes, os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, o engano das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes, os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, uma a 30, outra a 60 e outra a 100 por um. Também disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque não há nada encoberto que não seja descoberto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes também: Atendei ao que ides ouvir. Pois com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque a hora da colheita chegou. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce. E faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos. De tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, conforme o que podiam entender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém a seus discípulos em particular, ele declarava tudo. E disse-lhes: Aquele dia, sendo já tarde, passemos para o outro lado do mar. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco de tal maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor.
E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Os discípulos tinham razão. O vento e o mar obedeceram a ele, assim como todas as coisas. Então, por que deveríamos temer? Por que devemos temer se quem está conosco é aquele que aquieta o mar, o vento, as tempestades? É aquele que repreende o mal, é aquele que cura enfermidades, é aquele que defende a causa do justo e do inocente, do órfão, da viúva. Temos Ele conosco para todo sempre. Ele nos prometeu que deixaria o Espírito Santo Consolador conosco. Na sua partida, ali na Galileia, Ele falou: estarei sempre com vocês. E eu creio nessa palavra. E eu agradeço a sua companhia e eu lhe vejo no próximo capítulo.